Existem várias maneiras de fazer o bolo mármore. Tem diversas maneiras. Tem desde você aplicar no bolo, até você colocar no acetato, você colocar no bolo e depois colocar o acetato. E o que é que a gente vai usar para fazer, pra gente fazer um marble cake? A gente precisa de uma bailarina, tá? A gente precisa de uma bailarina. A gente precisa de um tapetinho de silicone, tá? Ou alguma outra coisa que faça uma aderência aqui pra gente colocar o bolo. Nós precisamos também de espátulas. Nós precisamos de uma espátula alisadora. E eu vou dar um efeito nele também, que é um dourado. E aí, para isso, nós vamos usar um pincel e nós vamos usar também um pó dourado, que às vezes a gente coloca bem fininho no buttercream, no acetato, e ele pode quebrar. Então, assim, para não quebrar, você coloca ele um pouco mais grosso. Eu gosto do efeito um pouco quebrado. Então, assim, se acontecer dele quebrar aqui, eu vou fazer um efeito dourado nele, ele vai ficar bem interessante, tá? Vamos lá. Então, tá aqui o nosso bolo, tá? Ele tá refrigerado. Eu já passei nele uma fina camada do buttercream roxo, em todas as opções, tanto do acetato quanto a mão livre. Eu vou precisar primeiro fazer uma cobertura nele. Para que eu vou fazer isso? Para que ele não saia os farelos, para a gente não ir puxando os farelos e não sujar o nosso bolo. É só por isso, tá? E qual é essa técnica que eu vou usar? Eu vou usar 3 tons. Eu vou usar 2 tons de vinho e vou usar um tonzinho branco também para dar o movimento nas cores. Eu vou usar 3 bowls e aqui eu vou colocar. Vou colocar aqui um pouco do branco, tá vendo? Ou do creme. Um pouquinho do creme. Agora eu vou colocar um pouquinho do corante. Eu vou usar o corante hidrossolúvel na cor vinho. Vou usar bem pouquinho. Esse aqui ele não tá em pó, mas ele normalmente é em pó. Ó, tá vendo? E aí eu vou misturar ele. Pra chegar a cor, você pode tanto bater ele por 10 minutos, que não vai ser o nosso caso, ou então você dá uma esquentadinha no forno micro-ondas. Aqui tá, depois de, acho que tem uns 3 segundos, ele já modifica roxinho, mas eu quero ele um pouquinho mais vibrante. E aí, para isso, eu vou usar a temperatura do forno micro-ondas. Tá aqui o nosso vinho. Lembre-se, você não pode esquentar demais para a água não separar, tá? Você vai ali de 5 segundos, de 3 segundos. Aqui a nossa cor. É essa aqui que vai ser a minha base. A minha base do nosso mármore. Vou colocar um pouquinho aqui do branco, do creme, e aqui também. Aí eu vou pegar um pouquinho dessa cor base, ó, tá? Você não vai tirar tudo, não é pra ficar só um pouquinho. Você pega aqui e aí você mistura aqui. Quando chegar aqui nessa parte, você não é pra misturar, pra ficar a mesma cor. Você vai fazer só movimentos assim, ó, tá? Que aí vai ficar, ó. É pra ficar assim, tá vendo? Não é pra ficar uma cor só, não é pra misturar. Homogêneo. É só pra você ter 2 tons. E aí você pega um pouquinho dessa aqui e pega e coloca aqui. E aí você vai fazer a mesma cor. Ele vai ficar num tom creme. E aí, se você achar que tá muito claro, como eu tô achando, aí você coloca mais um pouquinho de corante. Não vai logo nessa base aqui, porque senão vai terminar que vai ficar dessa cor aqui. E aí você vai procurando fazer o que você pretende. Eu vou colocar mais um pouquinho desse aqui, um pouquinho branco. Vai descendo o tom aos poucos. Né? Vai descendo o tom aos poucos e vai chegando no seu projeto. Lembre-se de não mexer muito.
esse aqui, eu vou pegar um pouquinho desse e vou fazer a mesma coisa. E aí eu vou usar esses 3 aqui. Lembra que o bolo já tem um fundo roxinho, senão não vai aparecer. Então tá aqui as nossas 3 bases. Eu tenho aqui uma cor um pouco mais escura do que o bolo. Eu tenho esse aqui mesclado, né? Que tá marmorizado já. E esse aqui é o meu fundo branco que eu preciso, que ele também já está um pouco marmorizado. Essa técnica que eu vou usar para fazer o marble cake é a técnica do acetato. Essa técnica aqui requer um pouco mais de cuidado, mas ela é bem interessante. Eu vou pegar o acetato. Então, aí a gente pega um acetato desse, tá vendo? Esse acetato aqui, ele é do diâmetro do nosso bolo. Se ele for um pouco menor, não tem problema. E se ele for maior, também não tem problema, tá? Você pode usar também um papel manteiga, que dá pra fazer também. Eu prefiro esse aqui porque ele é transparente. Aí você vai colocar ele aqui. Coloca um pezinho. Ah, outra coisa que eu ia esquecendo de falar com vocês. A altura do acetato não vai interferir neste caso. Por quê? Porque eu quero fazer um mármore desnivelado. Eu não quero ele super nivelado. Se eu quisesse fazer ele super nivelado, eu ia preencher todo o acetato. Mas eu quero que ele fique com uma parte mármore e outra parte lisa. Então, eu já medi aqui a altura do meu bolo. Eu quero que o mármore fique dessa largura aqui. Então, eu vou colocar ele por baixo do acetato aqui, para eu ter uma noção até onde eu quero chegar. Vou pegar aqui um pouquinho do meu buttercream e vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Eu não estou apertando. Aí eu venho com outro tom aqui. Tá longe ou tá perto? Agora sim. Aí eu vou colocar esse outro tomzinho aqui. Eu não tô fixando, eu só tô colocando. E agora eu venho com esse meu tom, fundo branco, porque é uma preferência minha de colocar um fundinho branco. E aí você vai alternando. Lembre-se de não apertar para ele ficar com efeito legal. Eu tenho uma guia aqui embaixo, que é o máximo de altura que eu quero dele. Aqui. Esse efeito é muito interessante. Aqui depois, onde ficar buraco aqui, a gente passa uma outra cozinha. Acho que esse potinho aqui. E aí vocês devem ficar aí se perguntando o que é que essa Cibele tá fazendo. Para quem chegou agora, essa técnica ela é muito famosa, principalmente no Instagram aí, a gente se pergunta como é que faz. Essa aqui é uma das técnicas para dar esse marmorizado. Consegue ver? Eu cheguei aqui no cantinho agora. Era pra ficar mais pra lá. Vamos afastar um pouquinho pra lá. Segura aqui nessa ponta. Vamos puxar ele um pouquinho pra eu não fugir da câmera. Pronto, assim. Tá quase terminando. E o interessante é que tudo que você consegue fazer ele com essa técnica que é super moderna. Ai, vai soltar ali. É uma técnica super moderna e você consegue fazer com tudo que você tem em casa. Você não precisa comprar nada de diferente. Você não precisa comprar stencil. Você não precisa comprar nenhuma espátula nova. Com aqueles utensílios básicos que você já tem para começar no buttercream,
você consegue fazer isso aqui. Você vai usar uma folha de acetato, que é o que você já usa para você nivelar os seus bolos. Pronto. Vou passar aqui nessa pontinha, porque esse acetato ele tá um pouco menor do que meu bolo. Pronto. Aí agora eu vou pegar a espátula alisadora. Aí eu vou pegar essa espátula alisadora aqui e vou passar bem de leve. Imagine que é o bumbum de um bebezinho, ó. Passa bem de leve, sem machucar, que você não quer raspar. E você não quer fazer um efeito de aquarela, tá? Você só tem que fazer o efeito de mármore. Isso. Onde ficou buraco, a gente vai tampando. Outra coisa, gente, assim, ó. Pra não quebrar de jeito nenhum, é só você deixar ele grossinho. Tipo uns 3 milímetros. No meu caso aqui, eu até prefiro que ele quebre um pouquinho, porque no meu projeto eu vou colocar pó dourado. Então ele vai ficar assim como se fosse um mármore quebrado, tá? Mas eu vou colocar mais um pouquinho aqui, só pra ele não quebrar muito. Assim como o meu bolo ele já é roxo, eu vou dar um tom branco no fundo. E também para ajudar ele a não quebrar tanto. Aqui, misturar essa cor aqui. Vou sujar aqui, essa pontinha aqui. Limpar aqui, pra saber onde é que tá. E agora vai vir a parte mais delícia, que é botar no bolo. Vai dar tudo certo. Se eu consigo, você também consegue. Se eu conseguir aqui, você vai conseguir também. Se você não tiver uma amiga para segurar o acetato, não se preocupe. Segura, amiga. É porque esse acetato aqui, ele é bem novinho. Pode soltar? Pode. Pronto. Aí o bolo tá aqui. Pode soltar, amiga. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou abraçar o bolo com o meu acetato. Ó. Você vai bem devagarzinho. E aí você vai colocar no bolo. Vocês conseguem perceber que ele... Já dá pra ver o desenho que ele ficou? Vou tirar esse excesso aqui, para não fazer meleira. Aqui, a técnica é o seguinte. Se você tiver tempo na sua casa, você vai deixar lá 40 minutos, 1 hora. Aqui, eu vou colocar no freezer. Mas eu não aconselho ninguém colocar no freezer. Por quê? Porque o bolo vai suar quando sair do freezer. Eu vou fazer isso aqui só para dar tempo, para mostrar para vocês, tá? Eu vou deixar no freezer 10 minutos. E aí... eu vou conseguir mostrar pra vocês e vou conseguir decorar ele também. Por exemplo, você está vendo aqui que aqui, ó, não alcançou. Não tem problema, no final eu vou colocar o marble cake aqui, o marble aqui, tá? Pode cortar. Pronto. Agora ele vai para o freezer. Sem a bailarina.